Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu faço o raciocínio clínico para vocês pegarem a melhor forma de fazer o diagnóstico energético e emocional e tratar o seu paciente com segurança na raiz do problema, que são as questões emocionais. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Estou recomeçando aqui novamente. Para a gente fazer mais um Café com Acupuntura, hoje falando sobre gagueira. Então vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo, tá? Café com Acupuntura, agora vai, certinho. Café com Acupuntura, gagueira, gagueira. E a gagueira, ela está ligado a um desequilíbrio do elemento fogo, da fisiologia energética do elemento fogo. Então o excesso de energia yang, tá? O excesso de energia yang, que aumenta lá na mente pela ansiedade, prejudica, né, as conexões e a parte fisiológica, né, e física das cordas vocais. Então o paciente pensa mais rápido do que consegue falar e acaba gerando ali um travamento na fala. Tá? Por isso que quando o paciente fica mais ansioso, ele gera um nível maior de gagueira. Tá? Então, o paciente hoje tem 17 anos com nível de gagueira, que é uma alteração do elemento fogo, tá? Pelos níveis de ansiedade. Tá? E aí nós precisamos entender alguns fatores importantes por trás desse processo. Que nós temos que entender que, além de todo o histórico físico do paciente, né, um paciente jovem, 17 anos, né, e com nível de gagueira, então nessa fase é mais difícil, né, adolescência, tudo isso interferindo no nosso paciente, pode gerar um comprometimento ainda maior nos níveis emocionais desse paciente, como falta de confiança, falta de segurança, né, uma introspecção maior, frustrações, insatisfações, porque devido ao nível de gagueira dele, ele pode saber lidar com isso ou pode não saber lidar. Tá? Então por isso que nós temos que entender o passo a passo das questões emocionais por trás de todo esse processo. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, olha só. Tamires Ramos, Drac Miller, Verônica, Geni, Jéssica, Evelyn, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom dia, professor, gosto demais de suas lives, estou aprendendo muito sobre diagnóstico de língua. Maravilha, Geni, aguardamos você aí também no nosso curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? As inscrições estão abertas por pouquíssimo tempo, mais de 90% das inscrições já foram preenchidas. Nós devemos encerrar as inscrições para essa turma do curso de acupuntura na inteligência emocional online hoje ou amanhã. Tá? No máximo até amanhã as inscrições devem ficar disponíveis. Então se você ainda não fez sua inscrição, corra lá no link da bio, faça a sua inscrição, porque vai ser determinante para mudar a sua visão sobre a medicina tradicional chinesa, sobre a acupuntura e sobre o tratamento da raiz dos problemas dos seus pacientes. Tá? Olha, a Silvana está aí também conosco. Silvana esteve presente no curso presencial de São Paulo, né? Silvana, Verônica, foi incrível. Como vocês estão, meninas? Manda notícias aí, como vocês estão após o curso, após a imersão. Vocês perceberam a diferença da Verônica antes, da Verônica depois, da Silvana antes, da Silvana depois? Show, maravilha. Então o nosso paciente hoje, né, que tem então esse estado de gagueira e ele tem muita ansiedade e ele então é filho do segundo casamento do pai. Olha só o quanto é importante nós sabermos a história pregressa também, né, dos nossos pacientes, para entender o que levou definitivamente a chegar num nível patológico desse. Tá? Então, filho do segundo casamento do pai, né, o pai é mais velho que a mãe foi embora, né, e deixou ele com o pai aos 7 anos. Tá? Então, aos 7 anos ele já ficou com o pai, a mãe foi embora. E aos 9 anos o pai falece e ele foi morar então com a mãe e com o padrasto. Tá? Ficou com a mãe e com o padrasto 2 anos e aos 11 anos de idade foi morar com a tia, que é a irmã do pai. Então olha só que interessante esse caso clínico, né? Que interessantíssimo esse caso clínico. Um paciente, 17 anos de idade, jovem, com níveis de gagueira e muita ansiedade. Tá? Aí esse paciente, esse paciente ele é filho do segundo casamento do pai. O pai casa pela segunda vez, tem ele aos 7 anos. A mãe
o abandona, né? Ele fica com o pai, 2 anos depois o pai falece, né? E ele vai morar com a mãe e com o padrasto, e depois de mais 2 anos, né, ele volta para morar com a irmã do pai. Tá? Então, olha só o quanto tem de alteração emocional para essa criança. Então, o abandono pela mãe, a falta de afeto que pode gerar, né, num abandono, gerando o quê? Gerando insegurança e medo. Gerando insegurança e medo. Gerando insatisfação. Gerando tristeza. Tá? Gerando frustrações. Quem sabe até raiva. Possível mágoa. Às vezes até rancor. Tá? Só estou levantando hipóteses aqui. Por quê? Porque a ansiedade aqui, que é a principal emoção que eleva os níveis da gagueira, ela é só a ponta do iceberg. Uma criança que desde os 7 anos de idade vem sofrendo com o abandono da mãe, a falta de afeto, o pai falece 2 anos depois, ele vai morar com a mãe e com o padrasto depois da morte do pai, depois não dá certo, fica mais 2 anos e volta para morar com a tia, que é a irmã do pai. Então, olha a quantidade de emoções que podem estar por trás desse paciente. Então, se a gente fosse um acupunturista comum, nós focaríamos em trabalhar a ansiedade desse paciente. Mas será que só a ansiedade ela é determinante para isso? Será que esse paciente tem uma característica específica, né, de saber lidar com as suas situações a ponto de ter um autocontrole dessas emoções, de saber falar, de saber lidar, né? Como que está os seus relacionamentos, né? Muitas vezes gera insegurança, falta de confiança pela gagueira. Às vezes quer até interagir, mas às vezes fica mais introspectivo pelo nível de gagueira que tem. Então, às vezes o paciente não fala, e muitas vezes ele não vai falar. E aí entra o acupunturista fora da curva, que ele tem uma visão de águia sobre o paciente. Então ele vai conseguir olhar por trás. Aqui nós estamos apenas trazendo hipóteses que nós vamos poder confirmar através da língua, através da constituição física, para saber de onde vêm os padrões de desequilíbrios dele. Show? Vamos lá? Olha só. Deixa eu trazer a foto da língua dele para a gente fazer o diagnóstico. Vocês me ajudam aqui nesse diagnóstico? Primeiro fator dessa língua que nós vamos avaliar é com relação à saburra. Como está a saburra desse paciente? Está presente ou ausente? Se ela estiver presente, ela é de qual cor? Saburra está presente ou ausente? Perfeito. Saburra presente, em especial no triplo aquecedor médio, né? De uma coloração mais amarelada. De uma coloração mais amarelada. Show. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação à cor. Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Perfeito, a saburra mais grossa, aparentemente amarela, presente ali no triplo aquecedor médio, né? Show! E olha, a língua de um paciente de 17 anos de idade. Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor. Uma coloração extremamente vermelha, né? Perfeito! Vermelha. Ótimo! Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. Essa língua apresenta o que de alteração de forma? Ela tem fissura? Conseguem visualizar fissura nessa língua? Ou não? Está edemaciada? Está volumosa? Tem marcas de dentições? O que tem de alteração de forma nessa língua? Muitas fissuras, né? Fissuras em especial aonde? No triplo aquecedor superior e nas laterais. Chega até o triplo aquecedor médio.
língua com muitas fissuras, língua edemaciada e com marcas de dentições. Perfeito. Com marcas de dentições. Olha, pessoal, essa é uma língua que muitos consideram ela como uma língua geográfica, tá? É uma língua que apresenta a alteração de forma constitucional, que já mostra um desgaste da essência. Já mostra um desgaste da essência. E aí, o último fator que nós vamos avaliar na língua é se é uma língua pálida, se é uma língua úmida ou uma língua seca. E aí, como é a característica de umidade de líquidos orgânicos dessa língua? Úmida ou seca? Ela tem presença de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? O que vocês acham? Perfeito, uma língua seca. Seca. Ótimo. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso? Se tem saburra amarela, ela tem calor. Aonde? Na região do estômago. Se ela está vermelha, ela tem calor geral. Calor geral. Se ela tem fissura no triplo aquecedor superior, nas laterais, esse paciente tem o quê? Tem uma deficiência de energia in ti do baço, porque pega alteração de forma, do pulmão, do coração, do fígado e da vesícula biliar. Que nos mostra também uma deficiência da essência, porque é constitucional. É constitucional. Temos também aqui uma língua edemaciada, denteada, com muita estagnação de ti do baço, do fígado e da vesícula biliar. E uma língua seca que nos mostra o quê? Nos mostra uma grande quantidade de calor que resseca os líquidos orgânicos. Olha só que interessante. Olha só que interessante o que nós podemos gerar de conclusão. Paciente com gagueira, níveis altos de ansiedade. Ele tem calor no estômago, calor geral, calor que resseca os líquidos orgânicos. Então tem uma grande quantidade de excesso de energia yang-ti, que gera calor. Esse calor na mente gera extremamente ansiedade. E essa ansiedade piora os níveis de gagueira. Então, ponto. Se você pensa a respeito da gagueira com relação à ansiedade, está certo. Só que essa é só a ponta do iceberg. É só o que está apresentando ali no organismo desse paciente. Por quê? Porque além de tudo isso, ele tem muita deficiência de ti do baço, muita deficiência de ti do fígado e da vesícula biliar, muita deficiência de ti do pulmão e também deficiência de ti do coração. Ou seja, o excesso da energia yang está consumindo o yin e o yang. Por isso que ele tem deficiência de ti. Essa deficiência de ti está gerando estagnação. Estagnação da terra e estagnação da madeira, dificultando o livre fluxo de energia. Isso porque ele já tem uma língua geográfica extremamente fissurada, que nos mostra um consumo de quem? Da essência. Um consumo da essência. Então, se nós pararmos para analisar esse caso clínico, a gagueira e a ansiedade é só a ponta do iceberg. É só a pontinha do iceberg aqui, ó. Só a ponta do iceberg. O que a gente não vê daqui para baixo é o que está gerando todo esse processo nesse paciente. Por quê? Porque um paciente que ele já tem um consumo da essência com 17 anos, né, com todo o histórico de vida que ele já vivenciou, então nós temos aqui o nível de ansiedade dele, acaba gerando o quê? Muita estagnação, muito consumo do ti, que gera um desgaste da
essência. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Porque a estagnação aqui gera estagnação de Qi e também de sangue. Então, se nós pararmos para analisar os padrões de desequilíbrios desse paciente, além do desequilíbrio do fogo pela gagueira, ele tem alteração da terra pela estagnação de Qi, alteração da madeira pela estagnação de Xue, deficiência de Qi pela deficiência do metal e também consumo da essência pelo desgaste da energia ancestral do Jin Qi. Show? Então ele tem desequilíbrio nos 5 elementos, nos 5 movimentos. Então, para tratar esse paciente da melhor forma possível, o que nós precisamos fazer? Reequilibrar geral esse paciente. Não só a ponta do iceberg, que é o elemento fogo. Mas e aí, de onde vem esse tanto de desequilíbrio? De onde vem esse tanto de desequilíbrio? Então eu vou repetir um pouquinho da história dele. Paciente, filho do 2º casamento do pai. O pai tem ele. Aos 7 anos a mãe abandona. Ele deixa ele com o pai para se relacionar com outra pessoa. 2 anos depois o pai morre. Ele vai morar com a mãe e o padrasto. 2 anos depois ele volta para morar com a tia. Toda essa história dele gera o quê? Vamos de trás para frente? Vamos de trás para frente? Vamos até colocar isso aqui, ó, até chegar lá em cima. Até chegar lá em cima. Vamos fazer diferente. Então, olha só. Esse paciente vem por conta de muita estagnação de Qi e de sangue. O Qi estagnado gera estagnação de sangue. Vou colocar na ordem exata aqui, para a gente gerar o melhor raciocínio clínico nesse caso clínico. Ó, estagnação de sangue por conta da estagnação de Qi, por conta da deficiência geral de energia. Por quê? Porque o excesso da energia Yang lá da ansiedade está consumindo todas as suas energias em Yang, por conta do desgaste constitucional da energia ancestral, do Jin. Jin Qi. Agora vai ficar bonito. Agora vai ficar bonito. Por todo o histórico que eu contei da vida desse paciente, vocês acham que ele se sente seguro ou inseguro? Vocês acham que ele se sente seguro ou inseguro? Insegurança e medo. Que já vem da constituição dele. Da constituição. Com desgaste da essência. Com desgaste da essência. O desgaste da essência aqui, ó, gera frio. Só que o frio dele é um frio que fica escondido pela grande quantidade de calor, uma síndrome mista que ele tem. Então esse frio começa a gerar uma alteração na energia Yang. Então, ele começa, a insegurança e medo gera insatisfação e tristeza. E o paciente tende a ficar mais fechado, mais introspectivo. E a introspecção gera mais frieza, porque o metal, ele é frio, ele é duro, ele é rígido com ele mesmo. Uma autocobrança. A autocobrança começa a estagnar a energia pela falta de afeto, pela preocupação. E a preocupação, então, altera o livre fluxo de energia. Se está muito estagnado, se a energia está parada, ele não leva o livre fluxo de energia. Ele gera, então, frustração, raiva, mágoa, rancor. Agora você pega esse pacote de energia, ou esse pacote de emoção, insegurança, gerando insatisfação, frieza, fechamento. Um paciente de 17 anos com gagueira, você acha que ele vai ter mais extroversão ou mais introversão? Ele vai se fechando, autoculpa, falta de afeto, estagnação, diminui o livre fluxo de energia, diminui o livre fluxo de sangue, vai se tornando frustrado, com raiva.
possível mágoa e possível rancor. Aí você engloba tudo isso aí num pacote, num combo, gera o quê? Ansiedade. E aí piora os níveis de gagueira dele. E aí você pode, inclusive, questionar quando foi que a gagueira dele piorou. Quando que piora? Quando que piorou? Quando que começou? E comparar com o histórico de vida dele. Show? E aí, para tratar isso aí? Para tratar isso aí, você acha que só com C3, C7, então VG20, C8, que é um ponto muito bom para gagueira, CS8, vai ajudar? Uma craniopuntura vai ser efetivo para melhorar esse processo? Não. Esse paciente só vai melhorar a partir do momento em que ele tiver dessensibilizações profundas dessas emoções. Quando ele gerar um autocontrole dessas emoções. Então aqui, ó, você pode começar pela dessensibilização do fogo para começar a diminuir a ansiedade. Para diminuir a ansiedade. Ó, estou feliz por ter um aluno ao lado dele e vislumbro um futuro promissor para esse rapaz. Maravilha, Silvana. Show? Dessensibilização do fogo. Acupuntura emocional, né? Maravilha. Não tinha pegado a referência do... Pensa a quantidade de emoções que esse paciente vivencia dia após dia. Dia após dia. Vamos chegar nela, Silvana. Só a dessensibilização do fogo vai trazer resultado? Não. Eu começo com a dessensibilização do fogo e agora eu vou progredir esse tratamento. Posso fazer a dessensibilização da água para diminuir a insegurança e medo. Dessensibilização do metal para melhorar os níveis de deficiência de Ti, de insatisfação e de tristeza. A dessensibilização da terra para melhorar a falta de afeto, a preocupação. E a dessensibilização da madeira para quê? Para dessensibilizar a frustração, a estagnação, voltar ao livre fluxo de energia, melhorar níveis de raiva, possíveis mágoas e rancores. Só isso também não vai ser suficiente. Depois que eu fizer um por um, eu vou vir aqui, ó, e vou acrescentar o fogo com a água, o fogo com o metal, o fogo com a terra e o fogo com a madeira. Para quê? Para tirar todo esse calor geral que está nos 5 movimentos. Esse calor geral que está nos 5 movimentos. Ah, professor, e a dessensibilização gestacional? Já que esse paciente tem um consumo da essência, já tem uma língua com uma constituição que nos mostra uma alteração da essência. A dessensibilização gestacional, você pode fazer ela em qualquer momento desse tratamento. Inclusive na primeira sessão, inclusive no meio do tratamento e no fim do tratamento. Inclusive você pode revisitar a dessensibilização gestacional em vários momentos do tratamento, a depender da evolução do seu paciente. Vocês vão perceber que o paciente vai, a cada dessensibilização, a cada sessão dessa aqui, ele vai trazendo novas evidências para você entender melhor a sequência do tratamento. A acupuntura na inteligência emocional não é uma ciência exata que você vai seguir sempre uma linha de raciocínio. Quem vai determinar isso é o paciente, através da avaliação, da reavaliação. Poderia fazer o gestacional mais o fogo na primeira sessão? Pode, Silvana. Mas geralmente eu gosto de fazer a gestacional sozinha, porque ela é muito profunda. Tá? E aí, na sequência das próximas sessões da dessensibilização gestacional, você pode ir acrescentando o fogo. Tá? Além de tudo isso, a cada uma dessas dessensibilizações, você pode acrescentar pontos de clareza mental e de discernimento. Para quê? Para ir melhorando a conectividade do sistema límbico,
a conectividade do neocórtex para trazer mais planejamento, mais raciocínio, mais discernimento, mais clareza mental para esse paciente, ter um melhor autoconhecimento desse processo evolutivo dele. Fez sentido isso aí para vocês, pessoal? Fez sentido? Manda a cabecinha saindo fumaça que eu quero complementar esse caso clínico. Poderia atender 2 vezes por semana? Sim. Tá? Eu começaria com 2 a 3 vezes por semana e ia espaçando conforme ele vai evoluindo. Tá? Mas 2 vezes por semana é bem saudável. Alguns pacientes conseguem até segurar 1 vez por semana nesse caso aqui. Show! Mas e aí? Professor, beleza, ótimo, entendemos tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo fez sentido. A insegurança gerando insatisfação, a falta de afeto, a frustração, a raiva e a ansiedade que é a ponta do iceberg. Mas qual que é a raiz do problema? A raiz do problema vai ser a constituição física. Ah, professor, mas você falou que tudo começa lá pela insegurança e medo do desgaste da essência. Sim, esse é o fator que já aparece em desequilíbrio. Já tem o desequilíbrio energético nele. A constituição física vai nos mostrar o temperamento dele, que é o gatilho que gerou essa insegurança e esse medo. E aí, você vai tratar também a constituição física desse paciente. Faz a avaliação biotipológica dele e trata a dessensibilização correspondente ao maior elemento de desequilíbrio da constituição física dele. Que aí ele vai gerar, então, um reequilíbrio onde gera todo o gatilho para os desequilíbrios energéticos e emocionais dele. Show? Perfeito? Pessoal, é esse raciocínio clínico que eu quero que vocês entendam, que vocês tenham em mente. Tá? E definitivamente está aberta as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Tá? As vagas devem se encerrar hoje ou amanhã. Tá? Já temos 90% das inscrições preenchidas. Tá? Temos pouquíssimas vagas, devemos encerrar hoje ou amanhã. Se você tem interesse em ter segurança, confiança para tratar o seu paciente da melhor forma possível, o seu lugar é aqui conosco. Tá? O seu lugar é aqui conosco. Vai lá, faça a sua inscrição no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Você vai ter inúmeros bônus. A Acupunturista 12K, que é a minha metodologia de como captar, converter, fidelizar os seus pacientes, como precificar, como conversar com o seu paciente para fechar uma linha de tratamento com ele. Tá? Vocês terão a gravação da imersão presencial de São Paulo do ano passado. Tá? A gravação da imersão presencial do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Tá? Então, se você tem interesse nessa gravação, a sua chance é estar conosco agora, nesse momento. Tá? Você também vai ter 12 aulas de fisiologia energética, aula de ansiedade, pânico, depressão. Você vai ter vários bônus incríveis. Masterclass de diagnóstico de língua, de pulso, de língua, de pulso e de anamnese. Tá? Inúmeros bônus, pessoal. Módulo de atendimento ao paciente. Então, se você tem interesse nesse curso, vem com a gente, porque vai ser incrível. Tá? É a última turma desse ano, é a sua oportunidade de começar 2025 com o pé direito, tendo segurança e confiança para tratar os seus pacientes, passando essa confiança e essa segurança nos seus atendimentos. Tá? Conte conosco nessa jornada. Qualquer dúvida, você pode me chamar no direct que eu te passo mais informações. Tá? Quero agradecer a Silvana que comprou um selinho aí para nos ajudar. Muito obrigado mesmo, tá? Fico muito feliz aí com o carinho que vocês têm. Silvana é do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional Online e eu fico muito feliz com essa devolutiva de vocês, tá? Esses casos clínicos já aconteceram, só acontece por conta de vocês que estão sempre aqui, dos alunos, vocês são incríveis. Tá? Esse é o curso, né, Silvana? Maravilha. A imersão presencial de São Paulo foi um divisor de águas. Foi incrível mesmo, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame no direct. Tá? Ah, professor, não sei se o curso é para mim, se está no momento de eu entrar. Me chame no direct que eu tiro todas as suas dúvidas. Beleza? Aguardo vocês. Estamos a um passo da maior transformação da vida profissional de vocês. Aguardo cada um e tenham todos um excelente dia. A qualquer momento eu volto aqui
para mais casos clínicos, mais café com acupuntura, podcast Melhores Alunos, estou sempre por aqui. Tá? Um grande abraço, conte comigo, que eu sei que eu posso contar com cada um de vocês para levar transformação e qualidade de vida e bem-estar para cada um dos nossos pacientes. Tchau, tchau, pessoal. Uma excelente quinta-feira para todos nós.